começa com um propósito. E o manifesto da nova coleção é um contraponto ao crescimento da grande malha, da grande trama, da grande inteligência artificial da Matrix. E é em pró das tramas feitas por mãos brasileiras. Um elemento local e global que veio da Europa no século XVIII, a princípio para produzir as roupas da família real portuguesa e que ganhou autoralidade. Uma trama made in Brasil, pensada no Brasil, por comunidades brasileiras. E ganhou autoralidade, inclusive, regional. É possível você perceber a origem das rendas brasileiras. A renda baiana, a renda sergipana, a renda pernambucana, cada uma com as suas características. E é baseado nisso e no pensamento do Victor Joseph Papanek, que diz que a única coisa importante sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas, que surge a nova coleção, a coleção Rendas, que acredita que o design pode mudar o mundo, ele pode deixar o mundo mais belo e ele pode unir os fazeres como uma engrenagem que una as pessoas, um design social, que é feito por mãos brasileiras, por indústrias brasileiras e que trazem as nossas memórias brasileiras, as nossas memórias de uma vida. Uma utopia possível, aonde o handmade tem uma intersecção com factory made. Esse é o futuro que eu acredito. Muito mais que objetos, temos os objetos que falam e que contam histórias dentro da nossa casa. Essa é a utopia de um design possível. Boa noite a todos, meu nome é Beatriz Mata e é uma honra estar aqui com vocês nessa noite para a gente ter um bate-papo super rico sobre design, artesanato e economia criativa. Antes de mais nada, eu queria mencionar que esse bate-papo vai ser gravado e não só hoje, mas vocês vão poder verificar esse conteúdo na plataforma que está disponível da Iconografia da Cultura Baiana e no YouTube, tanto do nosso designer Pedro Franco, como na Lotoff Brasil. E, novamente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu gostaria de chamar o nosso designer e anfitrião da noite, Pedro Franco. Seja bem-vindo, Pedro. Bia, muito obrigado. Um prazer estar aqui nesse bate-papo, no qual hoje eu sou um coadjuvante, no meio de tantas mestras que eternizam esse nosso saber, esse fazer manual brasileiro, que é tão importante no mundo no qual as memórias vêm sendo esquecidas, no qual só se fala de tecnologia, etc., e não se fala do fundamental, né, que são as nossas raízes. Então, aqui hoje nós temos duas damas que são portadoras e que eternizam esse fazer brasileiro, e uma moça que tem uma missão muito importante, que é a Tatiana Martins, que faz um trabalho maravilhoso ali com o Sebrae de Salvador, nessa questão de amplificar esses saberes, de organizar efetivamente e reunir esse material, e então uma tarefa assim de primeira grandeza, né? Então hoje eu estou muito contente de estar por aqui, e mais do que tudo hoje eu queria escutar e aprender com essas damas desse fazer do artesanato brasileiro. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar, para quem não conhece, as nossas participantes, e
começo com a Tati, com quem eu já tenho aí uma sintonia aí já que começou há 2 anos, né, Tati? E no qual venho aprendendo muito também e conhecendo. Eu sempre digo o seguinte, eu hoje, para quem não me conhece, eu sou designer, mas hoje eu não crio mais cadeira, eu não crio mais sofá, né? Eu crio efetivamente produtos que tenham alma. E para mim, criar produtos que tenham alma, eu digo que eu sou um grande alquimista, eu empresto a alma de diferentes regiões. Mas o meu olhar, apesar de brasileiro, é sempre forasteiro, né? Ou seja, eu conheço, eu sou brasileiro, mas efetivamente quem mora, quem conhece, quem tem raiz naquele lugar é que nos ensina e que nos conta a verdadeira visão de cada lugar, né? Seria muito pretensioso, Pedro, nascido e criado em São Paulo, querer efetivamente entender, por exemplo, a plenitude da cultura baiana tão rica e que já tem aí mais de 500 anos, quase a mesmo tempo da história da nossa cultura brasileira. Então, por exemplo, no caso dessa coleção Bahia, a Tati é uma pessoa fundamental. Logo de cara, ela me presenteou com este livro, do qual ela foi a grande organizadora, e no qual tem ali mapeado, né, todos esses saberes, todas esses diferentes artesanias de diferentes regiões com diferentes matérias-primas. Então, eu digo que foi a grande bíblia aí dessa coleção que vem sendo desenvolvida e para ser apresentada no Brasil e no mundo, né? Inclusive no Salão de Milão. Então, Tati, muito bem-vinda e muito obrigada aí por todo o teu apoio, toda a tua dedicação, que começou ali, né? Naquela flipelô ali que a gente se encontrou ali no meio do Pelourinho em Salvador. Boa tarde a todos, boa tarde, Pedro, boa tarde, mestra Noélia, Dorian, a todos que estão aqui conosco. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma alegria, né, poder estarmos todos juntos hoje, já vendo esse sonho realizado, concretizado, né, que a gente em 2019, você ainda estava começando a pensar, né, nessa coleção, e hoje ela já foi consolidada, eternizada, né, e que o artesanato da Bahia hoje está presente no produto que tem alma, né, de Pedro Franco, a alma baiana, né, está lá dentro, né. Então, assim, é sempre uma alegria, é sempre um aprendizado. Eu admiro muito o trabalho de Pedro, porque ele trabalha de uma forma que ele se inspira no artesão, né? E não simplesmente faz o artesão de mão de obra do seu design. É um trabalho com cocriação com os artesãos e algo que fica eternizado, né? Para a vida, né? O casamento do design e do artesanato, né? Então, assim, me sinto muito honrada de estar aqui presente neste momento, representando o Sebrae Bahia como coordenadora de economia criativa. Vale ressaltar que este livro foi um trabalho com muitas mãos de consultores e minha também. Então, assim, é um trabalho coletivo, uma história de consultores e da minha história que podemos colocar aqui, mas uma história de tudo que já existia, né, dos artesãos, e uma grande honra, porque são os artesãos que já passaram, todos eles, pelo Sebrae. De alguma forma, o Sebrae pôde colaborar também com o trabalho na parte de gestão, na parte de melhoria de design de todos eles. Me sinto muito feliz de estar hoje aqui. Se eu pudesse, se a gente tivesse a tarde inteira, o dia todo, se eu pudesse, estariam todos os artesãos aqui, mas a gente teve que trazer duas, a mestra de Noélia e Dorian, para poder representá-las, né? E por sua coleção está bem focada na questão das rendas e a questão da renda de birro e do frivolité, acredito que fica bem representada aqui também pelo artesanato da Bahia, e representando também duas empresários do artesanato, porque o Sebrae é a instituição, né, de apoio a micro e pequenas empresas.
Então, hoje, além de artesãs, elas são empresárias do artesanato, assim como todos os artesãos que passam pelo Sebrae, né? Claro que estamos vivendo um tempo mais diferente, um pouco mais delicado, mas continua viva, estamos retomando cada vez mais as ações, né? Não paramos, mesmo na pandemia em 2020, não paramos, nos reinventamos através das máscaras artesanais, que, inclusive, o artesanato ficou também registrado nessa outra publicação que eu tenho até aqui, que depois pode ser compartilhado na plataforma de vocês, né? Então, aqui ficou registrada a reinvenção do artesanato da Bahia, referência da Bahia, em épocas de pandemia Covid-19. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade que você deu, que é uma honra para o artesanato da Bahia. E muito honrada, muito feliz, principalmente porque, assim, sempre converge o que a gente acredita, né, dessa questão do artesanato da alma, de o relacionar com as pessoas, né, o relacionamento com as pessoas, entre as pessoas. Então, existe, a Dorian vai falar, de Noélia, o artesanato não é só meramente uma peça, existe uma memória afetiva, existe uma história por trás disso, que faz com que a gente se diferencie no mundo inteiro, porque aquilo foi feito pelaquela mão, né? E o que eu acho fantástico é a sua releitura, colocando que você tem mais propriedade para dizer isso, nas suas peças já industrializadas, tem as eternizadas e tem a eternizada no seu design, já de uma forma mais industrializada, né, através do design. Então, assim, realmente é um trabalho fantástico e vai ser, assim, uma alegria ver a Bahia lá em Milão, representada através dos seus produtos, do seu trabalho, do seu rico trabalho, que todos nós, que as artesãs que já tiveram oportunidade antes com a sua palestra no ano passado, na webinar na Semana Sebrae de Artesanato, ou Semana Sebrae Empresarial, né? Então, todo mundo ficou super apaixonado por seu trabalho, realmente é algo admirável. E vou agora deixar com você para apresentar as convidadas que estão aqui, eu sempre bato, estão representando um conjunto inteiro de artesãos que, se pudesse, a gente estaria com todos aqui nesta tarde. Tati, obrigado pelas palavras. Depois vou contar um pouquinho mais dessa coleção Bahia. Mas agora eu vou apresentar, eu tenho certeza que todos os artesãos baianos se sentem muitíssimo bem representados por essas duas assumidades nesse fazer tradicional baiano. Então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou mostrar primeiro um videozinho da mestra de Noélia e depois eu vou mostrar um vídeo da mestre Dorian. Sou de Noélia Trindade, mestra em renda de Biro. Estou aqui na cidade de Dias d'Ávila, passando esse artesanato tradicional. Para mim é um motivo de alegria, porque sou de uma família de rendeiras da cidade de Salbara, onde eu vi a minha mãe, a minha avó, minha tia, fazendo renda. E hoje nós estamos na terceira geração do artesanato de renda de Biro. E isso para mim é um motivo de alegria, de orgulho em saber que estamos mantendo essa técnica tão brilhante na família, não deixando morrer a arte. É um motivo de grande alegria para a família poder estar mantendo essa técnica milenar. Bom, então, a mestra de Noélia, eu gostaria de chamar uma atenção, né, alguns pontos que ela fala aí dentro dessa primeira apresentação, ou seja, ela efetivamente, a gente fala aí da terceira geração que traz essa técnica do bilro
até os dias de hoje. A técnica do bilro, que conforme a gente fala ali no vídeo, né, mestre de Noélia, ela já veio, na verdade, ali dos portugueses, mas aqui ela ganhou autoralidade, né? Aqui vocês criaram em cima daquela técnica, ou seja, o Brasil, a gente pode dizer que tem um bilro único e exclusivamente nosso no mundo, né? E também tem um outro ponto que eu acho muito bonito do que você falou, que é o não deixando morrer a arte. Eu acho isso tão importante, né? Eu acho que é a gente abraçar vocês, abraçar esse trabalho de vocês, a gente está, na verdade, trazendo e amplificando a nossa cultura, né? E sem efetivamente vocês, é uma parte da nossa história, do nosso livro que se fecha e um pouquinho daquilo que nos trouxe até hoje, efetivamente a gente perde aquele ponto de origem. Eu gosto sempre de falar muito sobre esse ponto, porque eu me lembro muito quando eu fui fazer uma viagem ali para o Pará, e me recordo que eu conheci essa artesã, que era da ilha de Marajó, e quando eu ia desenvolver a coleção, eu fui para lá novamente e fui encontrá-la. E, infelizmente, ela já era velhinha, ela tinha falecido, mas efetivamente ninguém quis aprender aquela técnica dela, ela não passou aquela técnica adiante, ou seja, fiquei muito triste com aquilo, que era uma tradição do fazer brasileiro que acabou, né? Efetivamente, a gente perdeu um pouquinho da nossa história. E você diz isso, não deixando morrer a arte, e lidera a transmissão e a multiplicação na sua comunidade, né? Então, tem essa generosidade de saber. Eu queria saber um pouquinho, mestre de Noélia, sobre essa importância dessa multiplicação desse fazer do bilro, e um pouquinho sobre essa história de terceira geração, ou seja, lá se vão tantos anos nessa difusão dessa técnica brasileira. Boa noite, Tati, boa noite, Pedro Franco, boa noite, minha colega e amiga Dorian, Beatriz, Diego, e todos presentes, os que estão aí nos acompanhando. Você começou a sua fala com algo muito profundo, você falando de alma. E a gente pode sentir ali a alma, quando você estava tocando ali nos seus objetos, naquilo que você, né, junto com uma construção que você fez parte daquilo, né, como o autor principal, mas que foi uma construção de vários artesãos, né? E que levou aquela peça, e quando você está ali de forma tão carinhosa, alisando aquilo ali, é alma. Você poder tocar naquilo que você fez é alma. E aqui em Dias d'Ávila, quando eu vim morar aqui, eu estava, assim, não tinha intenção de criar, de estar envolvida assim com comunidade. Eu queria manter a arte só na minha família. Mas, quando eu vim morar aqui, eu comecei a observar a situação da comunidade onde eu moro. São pessoas, assim, com muito poucas oportunidades. Tinha algumas até que tinha um saber, mas não sabia como se organizar para escoar esse saber, para difundir esse saber. E aquilo me chocava. E uma vez, eu falando com meu esposo, eu disse a ele, quando eu me aposentar, eu vou ensinar o que eu sei para essa comunidade. Aí ele vira para mim e diz assim, mas pode ser tarde demais. Se começar, começa logo. Mesmo porque me chocou muito a questão do local, né? O índice de violência que se falava que era alto e tal. Então, aquilo me moveu. Eu via muita a baixa estima dos pais, das mães, né? Por questões desse sistema de muita violência, e o local muito desprovido de ações. E uma certa vez, quando nós fomos fazer uma exposição em Paris, eu vi lá um local, nós fomos levados a um local onde era um destroço de coisas, de ruínas, e ali se tornou, através do associativismo e do cooperativismo, um verdadeiro arsenal para a arte, cultura e lazer. E me encantou aquilo ali, né? Evidentemente que a gente já estava aqui,
fazendo o nosso trabalho, mas eu fiquei encantada a possibilidade que o ser humano tem de mudar, de inventar, de reinventar e de criar e de fazer coisas belas, coisas lindas. Eu saí de lá assim, muito mais alegre. Eu disse, bom, o caminho é esse. Eu não vou poder transformar na questão da realidade local, transformar o ambiente, mas eu vou poder ajudar, contribuir, transformando pessoas, e essas pessoas podem contribuir transformando o local. E assim a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, né? Nós temos as tipologias do artesanato tradicional, e isso nos dá essa garantia de estarmos assim juntos, e isso é economia criativa, né? A economia criativa é quando a gente tem como base principal o intelecto, o pensar, né? A cultura, não é assim? O intelecto, a cultura e a criatividade. Então, quando a gente tem esse intelecto em evidência e acredita que nós podemos tocar, transformar em coisas belas, às vezes coisas que para alguém não pode, talvez não seja tão belo, mas a gente podemos transformar essas coisas tão belas em peças tão criativas, e isso é economia criativa. E essa economia criativa transpassa através dessa juntação, desse conjunto de ações, que seja poder público, sociedade civil, terceiro setor. É nessa união que fortalece esse segmento e que a gente vai superando. Eu lembro que o ano passado, 2019, 2020, quando veio logo esse início da pandemia, e a gente ficamos muito preocupados, para tudo. E Tatiane, que eu tenho muito respeito e estima por ela, ligava para mim e dizia assim, não, de Noélia, vamos fazer as máscaras. Aí eu dizia assim, eu pensava assim, eu trabalho com renda, acostumado a fazer outras coisas, eu vou fazer máscara? Quem vai comprar máscara de renda de bilro? Né? Mas ela acreditou no nossa capacidade de transformar, de reinventar. E aí começamos. Foi que combinou nesse lindo trabalho que nós que realizamos, que foi esse livro, e estamos levando, né, esse artesanato de forma assim, não só através de vestuário decorativo, adorno, mas criando de diversas formas. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, estar aqui nessa juntação, nessa união, nessa conexão, e acreditando que, através desse processo, nós vamos conseguir chegar muito mais longe. É o que eu tenho, por hora, a agradecer também a vocês aí, por essa oportunidade. Nós estamos aqui na Varginha, na cidade de Asdávila, um local que é um meio periférico, mas o artesanato ele é livre, ele é liberto quando a gente luta para manter ele vivo, né? Quando a gente mantém a vida deles, ele é livre, ele sai voando como um pássaro. É assim que chegou em suas mãos e que você deu mais vida e ele continua por aí voando, né? E aí vai chegar onde? Milão. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Que 10 minutos de ensinamento pleno, dona mestra Dionélia. Que maravilha de ouvir você falar com tanta simplicidade de um tema tão sofisticado, né? Nesse sentido de que é isso que você falou, isso tudo é alma mesmo, né? Essa questão desse carinho, dessa questão coletiva de vocês darem a mão, representando e alavancando toda uma região. E aí eu fico honrado, efetivamente, de poder ser uma pequena parte para a gente amplificar esse saber
e levar ele ali para a Itália. A gente vai voltar agora, daqui a pouquinho, para conversar com a senhora, fazer algumas perguntas, né, Tati? Mas agora eu queria apresentar a nossa outra dama da noite, a Dorian. Eu queria pedir para que vocês passassem um pouquinho dos vídeos da Dorian aí de apresentação. Olá, meu nome é Dorian Almeida, sou artesã, faço frivolité, aprendi na minha infância com minha avó. E eu costumo dizer que eu sou artesã com muito orgulho, mas esse orgulho veio a fortalecer quando eu conheci o Sebrae. O Sebrae, com sua equipe, me ajudou a colocar preços nas minhas peças, a colocar o tag, que identifica o produto, para agregar valor. O Sebrae me ensinou a ficar antenada em relação às tendências de moda, o que está se usando no momento. E o mais importante de tudo é que eles não deixam a gente esquecer do tradicional, né? Do meu segmento, que é o frivolité. Tudo que eu faço de novo, eu não esqueço desse meu segmento, do frivolité. E mais importante ainda é que associada a isso vem a memória afetiva, que aí é onde você faz uma retrospectiva de toda a sua trajetória do frivolité, da sua arte, e você acaba que se lembrando de como você aprendeu, com quem você aprendeu, e isso você vai colocando um temperozinho a mais, que é um carinho, um amor em cada peça que você faz. Eu hoje me considero uma empreendedora do ramo do artesanato. Agradeço isso ao Sebrae. Dorian, eu achei alguns pontos muito interessantes da sua fala, né? Bom, primeiro de tudo, assim como a mestra de Noélia, você também vem de um fazer aí familiar, né? Eu quero saber um pouquinho mais como é que você aprendeu aí essa questão aí com a sua avó da técnica do frivolité. E eu adorei também que você falou um outro ponto, né? Que o Sebrae te alavanca e te ajudou na questão da comunicação, né? Dos tags que contam a história do seu produto e que não deixa esquecer do tradicional. Isso é fundamental, né, Tati? Esse ponto do não esquecer do tradicional, né? Porque às vezes a gente, movido por uma ânsia e tudo de mercado, a gente esquece efetivamente aquele nosso saber e aí a gente, essa história toda, essa ancestralidade, ela se perde, né? Então, acho muito interessante essa questão, né? A gente tem que se adequar no mercado, tem que se comunicar bem, tem que saber precificar o produto, mas mantendo a tradicionalidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos nessa apresentação, um pouquinho como você aprendeu efetivamente frivolité e que contasse um pouquinho sobre essa importância de manter tradicional o seu fazer. Vamos lá, Pedro. Eu vou tentar não me emocionar quando eu falo da minha avó. Eu moro aqui em Salvador, mas eu sou do interior da Bahia, Conceição do Coité. E a 5 quilômetros de lá morava minha avó, num sítio maravilhoso, uma casinha limpa, ventilada, sabe, vivia num ambiente maravilhoso de aroma, só coisas boas, só amor. E a minha avó é uma artesã super completa. De tudo ela sabia fazer um pouquinho. E quando ela aprendeu a fazer o frivolité, as netas, a maioria, se encantou com esse trabalho e pediu para que ela nos ensinasse. Eu insistia, minha avó, pelo amor de Deus, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer o frivolité. E ela dizia não. Minha avó dizia não. Por que não? Por se tratar de uma arte que precisa de muita habilidade com os dedos, ela me achava ainda muito pequena, eu tinha 8 anos de idade. Ela não acreditava que eu fosse conseguir aprender. Minha irmã, então, com 10 anos, ela resolveu tentar ensinar. Eu me lembro que ela trabalhava num banquinho que só cabia ela e mais uma pessoa, voltada, com as costas voltadas para o quintal do sítio. E a minha avó sentada ali, ensinando a minha irmã com muita dificuldade de aprender,
E isso me ajudou, essa dificuldade me ajudou, porque demorou, e ali eu fiquei pegando os macetes, eu estava ali escondidinha atrás da janela, elas não me viam. E eu consegui fazer, porque o frivolité consiste em anéis e alças. E quando a gente aprende, a gente começa pelo anelzinho. E eu consegui concluir o anelzinho e saí correndo, dei a volta, entrei e mostrei a ela. Naquele momento, Pedro, aquela rodinha, minha determinação e vontade, aquela rodinha para mim foi um passaporte, foi um ingresso para eu conseguir tomar aquela aula, que seria a aula mais importante da minha vida. Hoje eu sei que seria. Na época eu não tinha noção, eu tinha 8 anos de idade. Mas aí minha avó, surpresa, não acreditou muito e falou assim, onde você pegou isso? Eu falei, eu fiz, vó. Como você fez? Onde? Eu fiz aqui. Aí ela falou, então faz aí para eu ver. Aí eu fiz, minha irmã ficou com a autoestima baixa, coitada, porque estava ali tentando aprender, não conseguia. E daí, de rejeitada, eu passei a ser a aluna preferida, sabe? Então, assim, finais de semana, férias, estava sempre no sítio com ela, sempre fazendo frivolité. E eu, desde pequena, eu percebi que eu tinha uma facilidade grande de criar. E que a minha avó não tinha esse lado. Minha avó era uma artesã, sabe, super completa, mas na questão da criação, eu tinha mais facilidade. Então, ela ficava encantada com as minhas criações. E ela ficava assim, é como se ela tivesse feliz por eu ter aproveitado tanto aquela aula. E gente, olhe, essa amostra aqui, Pedro, não sei se dá para você ver, foi uma amostra que eu fiz nessa época. Praticamente, eu tinha o quê? 12, 13 anos, poucos anos depois, né, que aprendi. E hoje eu tenho esse caminhão de mesa, até hoje, né, tem muitos anos. Não vou falar aqui para não revelar a minha idade, mas tem muitos e muitos anos. E assim, eu fui, ao longo dos anos, levei minha vida normal, de adolescente, de adulto, tocando minha vida para frente, mas não esquecia o artesanato. Nas minhas horas vagas, eu estava sempre ali fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. E sabia que tinha poucas pessoas que sabiam fazer. Ensinei algumas primas, a minha irmã, que estava aprendendo a fazer com minha avó, quem ensinou fui eu. Depois, com calma, na casa da gente, né? E aí aprendeu. Sabe aquela história do aluno superar o professor? Aconteceu comigo, graças a Deus. E assim, minha avó sempre muito orgulhosa a vida inteira. E eu, tudo que eu fazia de novo, eu mostrava a minha avó e ela vibrava, minha autoestima ficava lá em cima, porque ela achava maravilhoso. Claro que o Sebrae não vai substituir minha avó jamais, mas eu sinto que eles amenizam um pouco essa saudade, essa falta do elogio que eu tinha da minha avó. Quando eu faço uma peça, os designs, as meninas do Sebrae, que lindo, adorei, sabe? Continue, faça assim, sabe? E, assim, gente, e eu fui, ao longo dos anos, eu fui reinventando também, a navete que eu aprendi, Pedro, foi essa aqui, olha, que era da minha avó. O frivolité só se fazia com a linha fininha, que é essa mercê crochê. E é um trabalho que não rende, é uma renda minuciosa, não rende, é pequenininha, sabe? E aí, nos anos 80, surgiu uma inquietação em mim, uma necessidade de fazer render o trabalho, de fazer crescer, dar volume. E aí eu tive a ideia de mandar fazer uma navete maior, com mais capacidade de suportar uma linha mais grossa, sabe? Aí a dificuldade de mandar fazer, os marceneiros não entendiam o que eu queria, eu esculpi uma navete no sabonete, peguei uma faquinha
esculpi uma navete no sabonete e cheguei para ele e disse, eu quero isso, eu quero ela assim, de madeira. E aí ele fez uma, ele fez duas, ele fez várias. E aí eu comecei a fazer o artesanato com mais volume, inclusive com a diversidade grande de cores, porque a linha Mercer Crochet não nos dava essa, né, essa opção de ter várias cores. E aí eu parti para o cordão encerado, para as linhas mais grossas, e aí eu comecei a fazer tudo de decoração, mandalas, supply, peso de porta, sabe? Mas não esqueci por um período o tradicional, mas o Sebrae não me deixou esquecer. Faça, que é maravilhoso, continue fazendo o seu tradicional. E aí eu vou driblando, faço um pouco do que eu criei hoje e faço um pouco do tradicional. Dei algumas aulas, inclusive, Pedro, eu coloquei anúncio em alguns armarinhos em Salvador para começar a dar aula de frivolité, e as alunas que chegavam se surpreendiam com a minha idade. Não é que eu fosse tão novinha, eu tinha 30 e poucos anos na época, mas elas achavam que era coisa de velha. Ah, porque minha bisavó sabia fazer, porque minha avó sabia fazer, não conheço mais ninguém que sabe fazer, sabe? E eu dei cursos por uma necessidade até financeira também, e também para não deixar a arte se extinguir, né? Eu tinha essa preocupação. Eu disse, mas como, gente, como só eu, minha irmã e meia dúzia de pessoas no meu interior sabem fazer, só essa quantidade de pessoas? Não, eu vou fazer isso ampliar, eu vou... E tentei, né? Tentei e venho tentando até hoje. Agora, Pedro, falar de mim é muito fácil, eu queria falar um pouquinho de você, da minha leitura que eu tenho sobre você. Posso? Claro, um prazer, por favor. Eu conheci você através de Tatiana, ou seja, ela me falou algumas coisas a seu respeito, coisas positivas, claro, e eu fui lá no seu Instagram, dar uma futucadazinha para conhecer melhor o teu trabalho. Eu fiquei encantada, eu fiquei deslumbrada com o que eu vi. Ah, meu Deus do céu, eu falava assim, gente, como pode uma pessoa pegar um trabalho simples de um artesã e sofisticar, colocar o produto numa peça em alto nível, eternizar essa peça? Gente, como pode uma pessoa ter essa capacidade? Eu ficava me perguntando o tempo todo. E assim, na verdade, Pedro, eu não domino o vocabulário, eu não tenho o dom das palavras, mas eu queria saber tanto falar bonito, como de Noélia, como uma colega de Noélia, como outras pessoas que queriam muito saber falar bonito para falar de você, para chegar à altura do que eu acho que você é. Mas assim como você tem a sensibilidade de enxergar o trabalho do artesão lindamente, você vai ter para entender o que eu quero falar, né? E assim, eu analiso você da seguinte forma: a criatividade, gente, a capacidade é um negócio assim que está acima do eu não sei explicar, juro para você que eu não sei explicar. Mas, além dessas qualidades, eu vejo um grande caráter em você. Do que eu quero falar? Você poderia chegar em uma exposição qualquer da vida aí, comprar as peças que lhe agradassem, fazer o seu trabalho, divulgar, comercializar. Isso não ia fazer de você menor, isso não ia fazer de você menos famoso ou menos capacitado, mas não, o que te deixa gigante, Pedro, na minha opinião. Eu estou tentando não me emocionar. O que eu acho o que deixa você gigante é essa volta à origem. Você volta à origem e você mostra a dona das mãos que confeccionou aquele trabalho, que te deu inspiração.
Isso eu acho, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E essa humildade tua, essa humildade traz uma justiça. O que eu quero dizer com isso? Porque você é reconhecido, você cresce e faz com que a artesã cresça junto. Isso não tem preço. Queria te parabenizar, porque seu trabalho é fantástico. Essa genialidade sua, eu me esforço, juro para você, eu não me acho uma pessoa boa, eu me acho inteligente, mas eu me esforço para tentar entender. É o que eu tenho a falar de você. Eu preciso contar uma coisa para você, na verdade. Isso eu aprendi muito, sem nenhuma demagogia, mas eu aprendi muito com a generosidade de artesãs e mestres de saber como vocês são, e que hoje aqui vocês estão dando uma aula de generosidade, né? Então, contando um pouquinho de onde é essa origem, né? Que sempre tem esse viés sentimental, vocês contam da importância de manter aquele saber, de coletivizar esse saber, vocês dão crédito para todo mundo, para o Sebara e para mim, e eu venho aprendendo muito com esses comunidades artesãs. Eu não sou bonzinho, não. Eu só descobri a importância que vocês têm para a representação dessa nossa cultura, que às vezes as pessoas teimam em dizer a cultura brasileira. Não tem uma cultura brasileira, existem várias culturas brasileiras, vários saberes diferentes do Brasil, e em cada momento que eu estou, quando a Tati chega, me apresenta para vocês, eu recebo uma série de inputs criativos e que dão sentido, assim como para vocês, no meu fazer, né? Ou seja, é aquilo que eu digo, eu não quero trabalhar só com uma empresa que chega e peça para mim desenhar uma cadeira. Para mim, não é uma cadeira. A cadeira é uma plataforma, né, que ela amplifica e dá a mão para os outros saberes, como o saber de vocês, no caso da renda. Então, eu digo assim, e isso acho que é um ponto interessante que você coloca, que é um ponto que eu gostaria de discutir hoje, Tati, depois você, por favor, me dá a sua opinião nesse sentido, que é essa importância do artesão e do designer. Porque, assim, às vezes, no mercado, às vezes, todos nós somos criativos, e às vezes o designer também, claramente, e o artesão, existe um pouco da questão da vaidade, e não se dá o valor de cada ponto da cadeia. E não existe uma parte mais importante. A minha parte não é mais importante que a sua. Até porque a minha criação ela foi feita a partir do momento que eu vejo aquela emoção, essa técnica de fazer de vocês, e aquilo me emociona e eu transformo a criação de vocês. Então, assim, não existe o Pedro mais importante em uma cadeira que eu tenho, por exemplo, a técnica de bilro da mestra de Noélia eternizada ali. Existe aquela matéria-prima dela, aquele trabalho dela, aquele fazer dela maravilhoso, que vira uma plataforma que me inspira a transformar. E a mesma coisa sua com relação ao frivolité. Então, um ponto que eu acho muito importante dessa nossa discussão hoje, né? Que, assim, a importância do designer é tanto quanto a importância do artesão. Por mais que, às vezes, as pessoas vão querer efetivamente inverter esses valores, o trabalho de vocês, ele é tão importante quanto ou mais do que o meu, né? Porque o de vocês traz ainda um fazer ancestral muito antigo. Isso é essa soma de histórias, ela é muito importante. E isso valida também a minha criação para não ser mais uma cadeira no mundo, mas efetivamente para ser uma cadeira com identidade, né? E quando a gente fala disso, dessa questão da identidade, a gente fala também de um design que acaba sendo uma engrenagem. Do mesmo jeito que o artesanato é uma engrenagem, né? Quando vocês contam aí, quantas pessoas têm envolvidas, né, nesse fazer de vocês, nessa técnica, vocês duas são empreendedoras desse fazer. Então, acho que esse ponto é fundamental, né, dessa nossa discussão, né, Tati? Não existe um mundo mais importante. Os dois mundos estão aqui, ó. A Tati falou isso antes, e é exatamente isso. Existe o artesão e existe o designer. E, por favor, sempre entendam e olhem dessa maneira, comigo ou com qualquer outro designer que chegue. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. Tati,
E isso foi uma característica importante, assim, que eu me identifiquei bastante quando eu conheci o Pedro, né? Quando a gente teve a oportunidade de sentar, desde a primeira conversa, foi exatamente esse trabalho coletivo, né? De várias mãos, de várias histórias, né? Como ele mesmo fala. Então, assim, eu prestando atenção aqui agora à fala de todos, quantas histórias a gente contou, né? A mestre de Noélia falando desde a questão da mãe, da avó, de todas as pessoas que passaram, e aí que se passou, e que outras histórias familiares do marido, e que viajou, e que contou a história de centro que se transformou, e aqui chegou, e que depois passou por design para Pedro, e que virou uma cadeira, e que depois a cadeira virou um bate-papo. Então, assim, hoje, o que a gente sempre fala é a questão... Aí a gente volta para aquela questão do design do seu mestre, Pedro, que é como o design é como ela se relaciona com as pessoas, né? O design é como se relaciona com as pessoas. Então, assim, e essa questão que me identifiquei bastante com Pedro foi que Pedro é um design que respeita o espaço e o papel do artesão, né? Ele pode ser até co-criador junto com o artesão, mas ele jamais, eu nunca presenciei, não vi um trabalho feito que fizesse do artesão um fazedor, uma mão de obra de algo que ele tinha simplesmente criado e pediu que o artesão executasse, né? Então, isso que eu admiro bastante no trabalho dele, e isso é que a gente também acredita no Sebrae Bahia, e que a gente trabalha com a equipe, todos os nossos consultores de design, né? A gente trabalha exatamente isso, que que o artesão se reinvente, transforme, melhore através da sua capacidade criativa. Nunca um consultor chega, olha, desenvolva essa coleção aqui e desenha para ele. Não. Ele, junto com o artesão, ele vai lá, futuca, estiga ele para poder que ele transforme e crie algo novo. E sempre, como um designer, ensinando as melhores técnicas ou uma melhoria do produto, não a criação do produto, porque a criação é do próprio artesão, e existe a transformação daquela criação. Então, são criações transformadas, né? Que já chega em Pedro e transforma um objeto, uma cadeira com o conhecimento dele, uma cadeira assinada por um design, com design já mais arrojado e que transforma em série aquelas outras cadeiras que pode ir para a casa de diversas outras pessoas. E essa questão que ele falou assim, até eu dei risada, eu não sou bonzinho não, Doriana, mas assim, não é questão de ser bonzinho, mas hoje o mundo dá valor à história de como também ele chegou àquilo, né? Então, assim, é um casamento muito inteligente você falar da onde começou, da onde vem aquela origem, e que aquilo traz a emoção, a memória afetiva, e quantas coisas se desenrolam dentro da cabeça de uma pessoa ao adquirir depois aquele objeto dele. Então, é uma soma de histórias. Então, assim, o papel de todos os envolvidos tem a mesma importância, seja de quem ensinou a avó de vocês, ou que ensinou a mãe, seja o artesão que faz o produto, seja os consultores que trabalham com vocês, seja o meu papel, hoje já fui consultora, mas hoje sou consultora também, mas hoje estou como coordenadora de apresentar Pedro a vocês e de chegar sempre a ele mandando coisas novas para poder ele conhecer e falando com vocês também. Entra lá no Pedro para ver, você veio para sonhar coisas novas, como a Doriana falou, ai meu Deus, eu estou doida para ver minha cadeira eternizada, meu frivolité eternizado em uma peça de Pedro. Como eu fico orgulhosa, eu vejo aqui até no chat que ela está aqui de Ana Caires, né, que a gente mostrou a cadeira, eu não consigo falar direito, mas under construction, às vezes eu me atrapalho, lindíssima de ponto cruz, né?
Então, assim, quantas coisas já foram concretizadas e transformadas, né? Então, assim, e o mundo hoje quer emoção, quer a história, quer contar a história, quer ter um produto na sua casa que te traga algo que lhe emocione, não simplesmente uma cadeira qualquer, ou Ô, uma peça. Tati, você sabe que dentro disso que você está falando, sabe qual que é meu grande sonho? É que a própria indústria abrace a técnica artesã. Não, veja bem, eu acho que cada um tem o seu caminho, mas eu acho que essa história desse nosso artesanato, ela tem que ser amplificada, né? Porque no fim das contas, por exemplo, quando eu falo da técnica do ponto cruz em qualquer escala, né, posso estar aplicando em algum lugar, mas por outro lado eu estou chamando a atenção de que efetivamente aquele nosso fazer, ele é fundamental. Então, assim, a gente vê que o design, o artesanato, ele é uma engrenagem, né? Vai movimentando a pessoa, depois tem a indústria, depois tem o designer, depois tem de novo a comunidade artesã, porque funciona muito na questão da comunidade. E hoje em dia eu vejo assim, muitas vezes as pessoas falam da questão da sustentabilidade, que sem dúvidas ela é fundamental, né? Ser sustentável e tudo mais. Mas a melhor sustentabilidade que existe foram algumas coisas que eu escutei, tanto da Dorian como da mestra de Noélia. Ou seja, quando a gente fala de emocionar as pessoas, quando a gente fala de memórias afetivas, isso é ser sustentável. Alguma de vocês joga fora alguma coisa que te emociona, que tem uma identidade com você, o que você descarta é aquela coisa que não tem nenhum significado para você. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando só de usar a madeira correta, mas eu tenho que falar da sustentabilidade também, no sentido de que toda essa cadeia esteja beneficiada. Né? Não é só uma ponta, outra ponta, outra ponta. Então, alinhando com o que você está falando, Tati, eu acho que esse processo todo é a verdadeiro ser sustentável, né? Ou seja, é assim que a gente pode ir com o design, com o artesanato e deixar o mundo melhor mesmo, né? Com certeza. E assim, que eu também não coloquei, assim, eu ouvindo a mestra de Noélia e Dorian, como eu me sinto orgulhosa de ouvir. Dorian, você não fala mal, você fala muito bem, fiquei muito orgulhosa. Aliás, você sempre falou muito bem, não sei nem por que você falou que fala mal, você fala bem, todo mundo fala muito bem. Porque quando a gente fala aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que tem alma, a gente fala facilmente, a gente explica facilmente. Todas as duas falas foram importantíssimas e emocionantes. E, assim, tenho certeza também que todos os artesãos que estão assistindo aqui também estão se sentindo orgulhosos e representados por vocês, porque todos eles têm a sua história para contar, né? Ô, Tati, tem gente que fala difícil e não fala nada, e tem gente que fala simples e fala sofisticadíssimo. Né? Então, a sua fala é sofisticadésima, ela vem com, assim como da mestra de Noélia, com uma série de ensinos aí e generosidade que vocês têm naturalmente inerente de vocês. E toda fala que a gente traz a verdade, né? Que é o que a gente realmente viveu e que a gente acredita, é uma fala que a gente tem propriedade muito fácil, porque é a verdade, é a história, é o que aconteceu, entendeu? Então, assim, muito rico, assim, esse nosso bate-papo hoje aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui. Toda hora vem na minha cabeça aquela nosso primeiro encontro e que hoje realizado e uma nova porta para novas oportunidades também para o artesanato baiano, que isso é o início, né, de vários outros trabalhos que podem ser feitos, e também é um estímulo para a gente não parar de sonhar, para a gente acreditar, e assim, essa arte milenar que já venceu e sobreviveu a diversas guerras, já estamos sobrevivendo à pandemia, e sendo transformada a cada dia, sendo reinventada, gerando negócios. Hoje, a gente achou que a pandemia iria parar a economia para o artesanato, mas hoje todo mundo ficou nas suas casas, todo mundo quer melhorar a sua casa, a grande maioria das pessoas estão investindo na casa que não investia antes. Então, assim, o artesanato continua vivo, continua as pessoas querem aqueles produtos que
que lhe dê emoção, que eu repito de novo, que lhe dê emoção. Então, a gente está num momento fragilizado da vida, que a gente parou um pouco para repensar muitos conceitos que a gente tem, e nada mais que casa do que o artesanato, a história, a raiz, transformado, seja um artesanato puro, feito pelo próprio artesão, ou transformado pela mão do designer. Então, assim, muito feliz. Cada dia que a gente... É um aprendizado, aprendi cada vez que eu ouço todos os artesãos, a gente aprendo muito com você, Pedro, e que a gente possa ter novos momentos assim também, né? Aproveitando essa oportunidade, que eu sei que tem muitos artesãos aqui, estou morrendo de saudade de encontrar com todos eles. E é isso, a gente está aqui sempre na luta para que esse artesanato aqui da Bahia, eu como Tatiana e também como Sebrae, a gente luta pela causa do artesanato, né? Então, assim, sempre digo, podem contar comigo, porque assim, o que depender de mim para essa luta, para que o artesanato esteja vivo e que gere renda e que cresça e que prospere, podem contar comigo, porque eu também estou nessa luta pelo artesanato da Bahia. Ô, Tati, eu posso mostrar para elas o que eu fiz com as rendas delas? Claro, o processo da eternização, vocês me permitem? Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Essa daqui, Tati, foi uma técnica que, exatamente sobre aquele sentido de eternizar esses saberes, e que eu fiz isso com uma outra artesã, que é a Fernanda. Ela é uma pernambucana, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela já fazia isso em pequenas sementes, pequenos pedaços de tecido e tudo mais. E aí eu pedi para ela fazer isso com aquelas minhas rendas grandes, inclusive as de vocês. Então essa renda, ela vai para esse banho de cobre, olha. Aí ele enrijece. E a renda feita à mão, ela ficou eternizada agora no banho de cobre. Vem o acabamento. E ela fica enrijecida e eu consigo moldar aquela renda. Ela vai para um banho, para limpeza. E aí vamos ver aqui como é que ficaram as rendas de vocês. Olha aqui, ó. Mestra de Noélia. Olha o seu bill. Lindo. Lindo. Agora, conforme eu contava, Doriana, foi só uma plataforma para efetivamente sustentar lá em cima o fazer da dona de Noélia. E também, olha o que eu tenho aqui, ó. Várias técnicas diferentes de fazeres e o frivolité nesse formato eternizado dessa mesa de centro. Agora, isso é uma coleção que eu quero crescer, né? E aí a gente vai discutindo junto com a Tati, com vocês, para a gente ir crescendo e fazendo, porque essas peças, a partir do momento que a gente já apresente ela em Milão, que a gente efetivamente vá estar levando ela para o mercado, a ideia é que ela seja uma plataforma e que vá o tag contando do Pedro, né, que designer, e também de cada uma dessas criativas artesãs que também fizeram parte do processo. Ou seja, talvez em determinados momentos a pessoa não queira a peça criada pelo Pedro, mas a peça criada pelo Pedro, ela vai com tag e a pessoa quer efetivamente ter a técnica da Doriana, da mestra de Noélia, dentro de casa ela vai contatar você diretamente. Né? Ou seja, tudo isso é uma questão viva e que vai valorizando todos os lados. Por isso que eu acho que é tão importante, é aquilo que eu falei, principalmente dessa engrenagem. Acho que é fundamental a gente dar o crédito de todos que estão envolvidos nesse processo. Né? Inclusive, se chegar para vocês algum criativo, designer, etc., isso é uma exigência que cabe a vocês terem. Uma vez eu fui comprar uma artesania que eu tinha achado linda, eu fui olhar, ela estava sem assinatura.
E a gente não compra um quadro sem assinatura. Cada peça de vocês, ela tem que vir com a assinatura de vocês, e o Sebrae mostra isso para vocês, tem que vir com esse tag, tem que vir com essa história, porque a coisa mais preciosa que a gente aprendeu, que a gente tem na nossa vida, é o nosso tempo. E aí eu pergunto para vocês, de quanto tempo a gente falou aqui? De quantas gerações? Né? De quanto desenvolver dessa técnica de vocês? Então, esse trabalho de vocês, ele é maravilhoso, ele é fundamental e ele deve ser muito valorizado. Muito bem. Eu gostaria de pontuar aqui duas coisas que aconteceram durante esse período que eleva o artesanato, valoriza o artesanato. Um foi em a gente estar com o nosso selo brasileiro, com a renda, né? A renda brasileira, que faz parte do nosso selo, né? E o outro foi, a Unesco declarou o ano de 2021 como ano internacional da economia criativa. Olha! Então, em fevereiro, né, acho que 4 de fevereiro, a Unesco declarou Ano Internacional da Economia Criativa. Economia criativa é isso que nós estamos realizando, né? Como eu falei, essa junção de setores, de pessoas, mas que tem que estar com base no ser, na alma, na criatividade, né? Na cultura. E o artesanato, ele vai ser referência sempre. Foi o tempo passado, é o tempo presente e vai ser, e será o tempo futuro. O artesanato, o fazer artesanal, veja a nossa responsabilidade enquanto tem o domínio de uma técnica e que a gente simplesmente vai fazer uma passagem por este mundo e não deixar essa técnica. Isso é matar, é deixar que a arte morra. E é o que a gente luta para que isso não aconteça. Não aconteça na família e nem aconteça na comunidade, né? Que a gente vive, porque a base está na comunidade. Em 2018, o governador Rui Costa me deu o título de mestra. E eu fui a primeira mestra da Bahia tendo carteira de artesã pelo PAB, né? E a primeira da região Nordeste. Então, pela IOV Brasil, que também é uma instituição internacional para a ciência, cultura e educação. Então, a cultura popular. E isso por que eu tive essa oportunidade de ser reconhecida? E eu honro meu título, sabe? Quando alguém me chama para uma palestra que chega lá, bota de Noélia, não, mestra de Noélia. Por que eu faço? Não é para me engrandecer, é para poder mostrar quanto o artesanato viveu no anonimato, onde eu vivi vendo minha mãe, a minha avó, que fazia renda belíssima, mas não teve nenhum reconhecimento, né? Elas morreram sem receber nenhuma honra, nenhum título. E hoje a gente estamos vivendo com a terceira geração e vendo esse respeito, tendo esse respeito, né, do artesanato, pelo artesanato. A minha mãe ela teve a oportunidade de viajar a muitos países na exposição da renda, fazendo renda e levando a renda. Mas ela não teve nenhum título de mestra. Então, título é concedido, eu não pedi. Então, eu vou ter que abraçar isso como uma coisa minha, né? E título dado não tira, foi algo concedido. Então, eu vou ter até por toda a vida. Eu vou morrer, mas eu vou ficar sendo conhecida aqui, como a mestra de Noélia. O meu legado vai ficar. Então, assim, a mestra, o artesã, aí a gente vai ver a importância do que é ser artesã e ser mestra. Porque a mestra, o artesão, você tem que saber o saber, né? Você tem que saber e mostrar que sabe fazer, o fazer artesanal. Para você obter uma carteira de mestra, de artesã, você tem que provar que faz o artesanato tradicional, o saber fazer o artesanato.
o artesanato. O mestre, você já tem uma outra dimensão, porque você tem que repassar esse saber, você tem que trazer essa consciência de que o que você tem que repassar. Você tem que difundir, né? Você tem que melhorar a sua comunidade com aquilo que você tem. E é isso que eu tento fazer aqui, permitir que as pessoas da minha comunidade possam estar melhorando as suas vidas, melhorando a sua realidade local através da arte, através da cultura. Nós temos um sonho aqui em Dias D'Ávila, criar a Casa da Cultura. Eu acredito que logo, logo nós vamos estar aqui com a Casa da Cultura. Então, nós viemos aqui para fazer a diferença. Nós viemos aqui para fortalecer o artesanato na cidade, qual não era conhecida, né? Quando nós viemos morar aqui, eu fiz eu procurei saber da coordenação de fomento, que é o órgão que emite a carteira de artesã, e só existia 2 pessoas na cidade que tinham carteira lá. Só existia 2. Só que da unidade, da nossa comunidade, foram 64 carteiras emitidas, através dos cursos de valorização, da formação, e porque a gente valoriza isso, nós certificamos e nós credenciamos através dessa parceria. Então, quanto é importante as parcerias, né? A gente tem aqui essa oportunidade de ter, desde quando começamos, o Sebrae aqui conosco, né? E já tem uma estrada aí, né, Tati, que o Sebrae está aqui nos dando apoio, oferecendo para nós essas formações. Então, isso é importante, né? Nós não desprezamos nenhuma forma de difundir, de divulgar a sua arte aí, já leva na questão, ou talvez até também do Sebrae, um dos pilares do fortalecimento da arte, que é a divulgação, e que faz muito bem, né? Está sempre divulgando o nosso trabalho, valorizando o nosso trabalho. É assim que nós vamos conseguir mudar o mundo. Eu acredito nisso. É verdade, mestra Dino, né? Lindas palavras. E vale sempre lembrar, né? Nesse momento do mundo, lá na Itália, que eles também valorizam muito esse saber e tudo deles, um monte de marca muito importante de moda internacional, como Chanel, Dior, sabe que a última coleção deles foi toda desenvolvida com comunidade artesã lá do sul da Itália. E isso ganhou o mundo, e cada produto deles vai com a história da artesã que participou daquele feitio. Eu acho que esse é sempre um grande exemplo, e para que também as empresas de moda, as grandes indústrias, elas sigam esse caminho, valorizem o trabalho tão importante de vocês, esse saber de vocês. E, Dorian, eu preciso te dizer uma coisa, aqueles seus terços são as coisas mais lindas do mundo, hein, aquele terço. Que trabalho maravilhoso seu, mas aquele terço eu ainda vou escolher um para mim, vou comprar um para mim, viu, Tati? Certeza, a gente está esperando você aqui. Enfim, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Dorian, Tati, mestra de Noélia, fique à vontade. Eu queria agradecer, Pedro, primeiro a Tatiana, que foi através dela que me colocou perto de você, ainda que não presencialmente, mas, né, através de vídeo. Mas em breve, hein? E a nossa cadeira vai sair com frivolité agora. Então, assim, eu cá com os meus botões, eu dizia, meu Deus, o dia que ele estiver perto de mim, eu vou falar tudo o que eu acho dele. Eu preciso falar. E assim, e quando eu falo, é como a Tati falou, eu não sei falar bonito, mas eu falo de coração, sabe? Tudo sai assim naturalmente, porque é o que eu sinto, é o que eu acho. E eu sou tida como uma pessoa muito autêntica, eu não gosto de puxar saco, eu não gosto, sabe? Então, assim, eu falo o que eu acho e assim, algumas não gostam de mim pelo meu jeito de ser, por eu ser assim, mas eu acho que a gente, acima de tudo, tem que ser verdadeiro, né? E agradeço muito
pela essa oportunidade de estar perto de você, meu ídolo. Trabalho deslumbrante, meu Deus, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu quando vi a primeira cadeira, eu imaginei na hora o Frivolité ali. É a próxima que a gente vai fazer junto. Tem outro sonho, Pedro, que é... Tá vendo esse brinquinho? Tá dando para ver? Tá, super. Esse foi feito com essa linha fininha, que é a linha Mercier Crochet. Eu tenho um sonho de eternizar isso aqui em ouro, sei lá, em prata. Lindo. É outro sonho que eu tenho. Já procurei saber se há condição de banhar Sim. a linha. Tem. Como está aqui, banhar e não perder a característica. Dorian, que coisa mais linda que vai ficar isso. Eu vou te passar depois via Tati o contato da Fernanda, que como vocês também são artesãs, e você vê, ela tem a técnica, ela sabe eternizar. Mas o que eu fiz lá foram tudo com rendas de vocês, né? Então eu vou te apresentar ela, porque de repente dá uma parceria sua com a Fernanda, né? Eu acho que poderia ser uma oportunidade bacana, né? De juntar o seu saber com o saber dela. E a gente vai... Uma coisa também que eu queria só pontuar aqui, que eu achei super relevante do que você contou, que eu não sabia, que então você criou em cima da sua técnica do Frivolité, né? Que a princípio era o barbante, que a princípio ela vinha do barbante, que daí você trouxe essa nova forma do fazer, ou seja, você criou em cima da técnica. Isso é tão lindo, é tão bonito, tão autoral, né, Tati? Sim, com certeza. Cada dia a Dorian me traz uma novidade quando eu vejo. Eu costumo dizer, inclusive, gente, desculpa, Tati, eu costumo dizer que a profissão de artesã, ela é um pouco ingrata, cruel, assim, porque o compositor, por exemplo, quando ele faz uma música, ninguém pode imitá-lo, ninguém pode, sabe, nem chegar perto das letras, do arranjo. E o artesão, ele vive criando e sendo copiado, ele vive criando e sendo copiado. Mas quando eu me refiro à cópia, eu não me refiro à sua forma de fazer, de reinventar, porque isso é um reconhecimento, é diferente. O que você faz é uma coisa completamente diferente. E assim, é meu sonho, Pedro, ter uma cadeira. Eu não sei se para mim, mas assim, de ver meu trabalho sendo eternizado, a gente não sabe quanto tempo vai viver, quanto tempo, sabe? Que Deus me dê muitos anos de vida, como deu a minha avó, mas eu quero, de qualquer forma, deixar meu trabalho eternizado. Pois nós vamos fazer essa cadeira, assim como eu fiz com o trabalho da mestra de Noélia, eu vou fazer agora com o seu Frivolité uma cadeira. Promessa é dívida, tá, Tati? E é breve. Vou cobrar. Gente, eu apareci, voltei aqui, primeiro para parabenizar vocês, eu que estou aqui do lado de fora ouvindo todas as histórias e participei do nosso primeiro encontro com o Pedro. Hoje, mais do que nunca, eu entendi a importância desse trabalho, tanto do artesão quanto do designer, e sem dúvida alguma, os dois se complementam e trazem aí uma beleza que deve, com certeza, ser eternizada. E o assunto está maravilhoso, mas a gente já ultrapassou um pouquinho aqui, e eu convido vocês novamente para um futuro bate-papo, porque tem muito assunto bom para a gente poder decorrer, e eu peço para vocês entrarem na finalização, então, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, lembrando para quem entrou depois, que esse webinar vai ficar gravado, vai estar disponibilizado aí no YouTube e na plataforma. Fiquem à vontade, mais uma vez, obrigada. Bia, muito obrigado pela apresentação toda, por participar. E da minha parte, eu só quero dizer o seguinte, viu, Tati? Agora está chegando o momento da gente aglomerar, e eu quero estar junto com vocês três, dando um grande abraço, um grande beijo por esse trabalho maravilhoso de vocês, essa tarde maravilhosa. Muito obrigado, Dorian, mestra de Noélia e Tati. Da minha parte, é isso. Obrigado. Obrigada também a todos vocês. Obrigada às grandes artesãs, a mestra de Noélia e Dorian, representando todos os artesãos aqui da Bahia hoje. Muito orgulho
Parabéns, um papo muito rico. A gente, cada dia mais que a gente ouça e cada vez mais a gente aprende. Muito obrigada, Pedro, por essa honra de estar aqui junto com as meninas. Parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho incrível e, mais uma vez, repetindo, assim, é com muita alegria que, quando eu me lembro aquele nosso primeiro encontro, estar aqui hoje com esse sonho já concretizado e o início, né, de novos sonhos, né? Então, assim, e Dorian, eu queria falar para você, essa questão do copiar é o que faz nos desafiar. Então, assim, quanto mais a gente precisa criar algo novo, porque se a gente estacionasse algo só, então, assim, algo que a gente acha que, porque copiou, isso que lhe faz criar novas coisas. Então, isso que nos faz nos transformar, nos reinventar. Todos nós somos, se a gente é copiado, é porque somos bons. Então, assim, parabenizar a todos, que a Bia já está aqui, a gente já acabou o tempo, mas teremos outras oportunidades para conversarmos, um novo encontro. E quero saber, nessa volta que agora, logo em início de setembro, né, Pedro, que você vai estar em Milão com a sua exposição, para a gente acompanhar na rede social e na plataforma, a exposição lá e tudo, e todos os outros seus trabalhos, né? E também tem, na sua plataforma vai estar os livros também do artesanato da Bahia, da iconografia da Bahia, da sustentabilidade, da máscara, para quem tiver mais interesse de ver. E, mais uma vez, obrigada a todos aqui presentes. Eu estou vendo aqui os artesãos todos que estão presentes aqui. Muito obrigado por estar aqui aprendendo e fazendo também. Eu perco até as palavras às vezes, mas assim, muito feliz mesmo, muito honrada. Obrigado por estar aqui assistindo as suas colegas artesãs também, né? Que é uma honra, né, para todos nós essa troca. E vamos nos encontrar. Saudade de todos. E quando tiver o tempo de aglomerar, que já está começando, vamos nos encontrar pessoalmente. Eu prometo que vamos ter esse encontro pessoal com o Pedro assim que puder, né? Mais uma vez, obrigada, mestra, a Noélia, a Dorian e a Bia. E Pedro, gratidão profunda. Também quero agradecer a nossos colegas, amigos, artesãos que estão aqui nos acompanhando, alguns que não conseguiram, mas por esse respeito, essa honra de nos fazer representar vocês, né? E eu acredito que vem coisas muito boas aí no futuro para nós. Diferente de Dorian, Tatiane me vem e diz assim, me convida para essa palestra e fala de Pedro Franco. Eu disse, eu sei quem é Pedro Franco. Quem é Pedro Franco? Você conheceu ele em São Paulo, de Noélia? Você já esteve com ele lá na Bienal em São Paulo, tirou foto com ele e tudo. Mas eu não sei quem é, não. Então, e depois ficou apaixonada, não foi, de Noélia, que você me falou? Aí ela mandou. Olha a prova aqui, dona de Noélia, olha lá. Ó. Pois é. E hoje você está mais bonito. Acho que foi 2019, esse ano aí, não foi, Tati? Foi, 2019. Hoje ele está mais bonito. Obrigado. Eu já lembro da senhora, porque a hora que eu vi aquelas mãozinhas mágicas ali, fazendo aquele trabalho, eu fiquei encantado direto. Se você for lembrar, eu acabei ficando horas ali do seu lado, acompanhando o teu processo ali do Bilro, fiquei encantado. E ali talvez também despertou aí já essa história dessa cadeira com o seu Bilro. Então... Que lindo. Isso é coisa muito boa mesmo. Então, eu agradeço a Beatriz, a todos vocês, a minha colega Dorian. Você fala muito bem, Dori, você tem muito a contribuir com a nossa geração, muito a contribuir com a nossa geração.
Obrigada. Com certeza, gente. Então, até a nossa próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e até. Boa noite, obrigado, Bia. Obrigado a todos.